Paz do Senhor, meus irmãos, para quem está inscrito no canal aí do Pastor Erivaldo, que Deus abençoe você, que é nosso inscrito, me segue, sempre quando eu posso vir no monte, eu trago uma palavra de Deus, amém, para os irmãos, e eu creio que é uma tarde essa de quarta-feira, depois de uma consagração abençoada, subir aqui, irmão, para poder buscar mais um pouco do eterno, mais a presença de Deus. E tem uma palavra que Deus tocou no meu coração para deixar para vocês nessa tarde de quarta-feira. Aí, Neemias capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, sucedeu que, quando Sambalate, Tobia e Gesem, um árabe, e o resto dos nossos inimigos, ouviram que eu havia edificado as muralhas, que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas nos portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer: Vem, reúnamos em alguma das cidades da planície de Ono. No entanto, ele pensava em me fazer mal. Enviei mensageiro dizendo: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não possa descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós, irmão. Esse texto aqui me chama a atenção, irmão. Arde no meu coração, porque a Bíblia, ela relata acerca de Neemias. Neemias estava num palácio, irmão. E por estar no palácio, ele tem uma visão de Deus, das muralhas. Muralha essa de Jerusalém, que estava realmente caída no chão. Esses muros precisariam ser erguidos, mas Neemias, ele propôs no coração de reerguer aquelas muralhas, irmão. Então isso me chama a atenção, que Neemias não foi forçado para poder erguer aquelas muralhas, para poder erguer os muros de Jerusalém. Não, não, não. Ele teve uma visão, então ele pediu ao rei uma carta que queria sair do lugar que ele estava, o lugar que ele estava dentro do palácio, servindo o rei. E ele foi fazer o quê? Erguer aquelas muralhas, irmão. E antes de ele erguer aquela muralha, ele começou o quê? Ficar vigilante. Ele fechar a brecha. Por quê? Porque os inimigos de Neemias, Sambalate, Tobia e Gesem, está escrito aqui. Ele enviou carta, para Neemias, para cessar aquela construção, aquela obra. Isso me chama a atenção, que Neemias manda um recado para Gesem, em nome do Senhor, Sambalate, Tobia, dizendo assim para ele: estou fazendo uma grande obra, irmão, obra é essa, em nome do Senhor, que a gente não podemos parar. Obra é essa de ação social que não podemos parar, de levar a palavra, evangelizar. Obra é essa de pessoas que estão doentes, em nome do Senhor, se não parar de visitar, em nome do Senhor, de erguer as mãos, de interceder. Que obra é essa, em nome do Senhor, que a gente não podemos parar de erguer, irmão. Então, quando falamos de muralha, de construção, é quando a gente se levantamos para construir algo também para a nossa vida. O inimigo se levanta, como se apresenta como Gesem, Tobias e o árabe, não se apresenta para quê? Para querer frustrar o teu plano, para querer paralisar o teu plano, para paralisar você de buscar. Obra é essa, em nome do Senhor, que a gente precisa fazer. A gente somos canal de bênção nas mãos do Senhor. Então a Bíblia diz que Neemias, ele começou a reconstruir aquelas muralhas. Mas, irmão, é interessante que Neemias também, ele começou a ficar vigilante, em nome do Senhor, pelos inimigos que se apresentou. Então, a gente que ficamos vigilantes, irmão, pelos inimigos que vai se apresentar para querer destruir, em nome do Senhor, destruir a tua imagem, em nome do Senhor, fazer de tudo para você não buscar o Senhor, vai colocar empecilho, vai colocar muitas coisas para você não buscar Deus. Então, você tem que romper, irmão, em nome do Senhor. Ele estava no conforto, ele saiu do conforto para colocar a mão na obra, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor, não deixa o teu sonho acabar, irmão. Deus chamou você como um diácono, se levanta, serve como um diácono, chamou você como um pastor, em nome do Senhor, da casa do Senhor, não pare, continue servindo como um pastor, você é pregador, você é evangelista, você é missionário, você que limpa a igreja, você que ajuda o obreiro, ajuda seu pastor, que você está dentro da igreja, louvando, cantando, então não pare de fazer essa grande obra, em nome do Senhor, levando a palavra para os necessitados lá fora, se levanta, não deixa de fazer essas obras, em nome do Senhor, para que tu foi chamado, em nome do Senhor, para colocar mãos, em nome do Senhor, nas construções. E é isso, irmão, em nome do Senhor Jesus, amém? Se envolva com a obra do Senhor, em nome do Senhor, não deixa Sambalate, Tobia, o Gesem, querer, em nome do Senhor, frustrar seus planos, em nome do Senhor. Mas eu creio nessa palavra, irmão, que Neemias não deu ouvido aos inimigos. Ele continuou
fazendo a obra do Senhor. Então não dê ouvido aos inimigos, aos opressores, em nome do Senhor, contra a obra do Senhor. Aquele que se levanta em nome do Senhor, em nome para você não fazer uma grande obra, em nome do Senhor, né? Para você não caminhar, para você não prosseguir, para você não buscar. Então, em nome do Senhor Jesus, sai desse comodismo, irmão, e vai buscar a face do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Coloca essa mão na obra, irmão, em nome do Senhor. Muitas pessoas lá fora, onde a gente possamos levar a palavra, esse canal de bênção, evangelizar, a gente possamos estar buscando por vidas, é enfermo que precisa ser visitado. Em nome do Senhor, se coloca aí, irmão, na brecha, em nome do Senhor Jesus, se posiciona, em nome do Senhor, não dê ouvido aos inimigos, não. Dê ouvido à palavra do Senhor, que Deus te abençoe. Não para, não desiste, continue sendo servo, continue buscando, que Deus guarde a todos, em nome de Jesus. Amém.